Pessoal, nessa videoaula eu vou resolver a lista de revisão da prova de física. Então a primeira questão é uma questão sobre velocidade média. Então a gente vai lembrar do conceito básico de velocidade é distância dividida pelo tempo. Então delta S sobre delta T. Variação da distância pelo tempo. O que é variação? Variação, o delta significa variação. Então delta S é posição final menos posição inicial. Delta T é variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. No nosso caso, né, tempo final, posição final é 400 metros. A posição inicial, o carro parte de repouso, então vai ser 0. O tempo final, 80. Tempo inicial, começou a contar do 0, então é 0. Aí fica 400 dividido por 80 e vai dar 5. Então qual é a resposta? 5. Não pode esquecer de botar a unidade, 5 que metros por segundo. Porque a distância está em metros e o tempo está em segundos. Na questão 2, é uma questão sobre o gráfico da posição pelo tempo. A pessoa sai de casa e vai até a farmácia em linha reta durante 6 minutos com velocidade constante. Fica parada por 3 minutos e depois volta para casa pelo mesmo caminho em mais de 6 minutos. Como a questão pede a descrição do gráfico, posição por tempo, você não precisa fazer conta. O importante aqui é interpretar cada trecho. No começo, né, a pessoa... Então vamos fazer o gráfico aqui. Primeiro tem que desenhar os eixos. É um gráfico de posição por tempo. Então, no gráfico de posição por tempo, a gente vai ter o seguinte. Aqui é a posição, aqui é o tempo. No início, a pessoa começa no ponto 0. Tempo 0, posição 0. Então, o primeiro ponto do gráfico é esse. Depois, a gente vai marcar aqui que a pessoa andou por 6 minutos. Então, aqui é 6, o tempo está em minutos. E a distância está em metros. Se ela andou por 6 minutos, o ponto do gráfico ela vai estar, vamos dar uma distância arbitrária, vamos dizer que aqui é 10. A questão não fala, mas vamos assumir que é 10. Você pode escolher qualquer valor. Depois ela andou por mais 3 minutos, ou seja, ela foi para a posição 9. E manteve essa posição, ela passou parado, ficou 3 minutos parado nessa posição. Ou seja, nessa mesma posição que a gente estimou de 10. Depois andou por mais 6 minutos e voltou para a posição original, que era o 0. Então, aqui o tempo vai ser 9 mais 6, 15. Então ela voltou para esse ponto aqui. Agora, o gráfico é basicamente a gente conectar esses pontos. Então o gráfico fica com esse formato. Agora vamos aqui para a questão 3, uma questão que fala sobre equação horária de um movimento retilíneo uniforme. Em uma avenida, o portão de uma escola é adotado como origem das posições, ou seja, a gente vai ter uma avenida. E aqui vai ter o portão de uma escola, que vai ser a origem da posição. Ou seja, o ponto 0. Ponto 0. E aqui vai ter um portão. Na posição antes da origem, que é a menos 150, vai ter um ônibus. Então a questão ônibus está a 150 metros antes do portão. Então isso aqui é a nossa posição S0, a posição inicial. Aqui é a posição final do problema. Ele pede para você escrever, ele pede duas coisas. Escrever a equação horária do movimento. Para escrever a equação horária do movimento, você saber quem é o S0 e quem é a velocidade. A velocidade é dada que é 10 metros por segundo. A equação horária do MRU é a famosa sua origem, né? S é igual a S0 mais a velocidade vezes o tempo. Então, eu já sei quem é S0, já sei quem é S0, já sei quem é V, basta substituir para resolver a primeira parte do problema. Então, a função horária desse movimento é S0, que é menos 150, mais a velocidade, que é 10 vezes o tempo. Então, aqui é a primeira parte do problema. Depois ele pede, determine o instante que ele chegará no portão. Quando ele chegar no portão, a posição final dele vai ser 0. Aqui a gente repete nossa equação e vai isolar o tempo dessa equação. Então, vai ficar assim, isolando onde tem t, vai ficar 10t, vai ficar menos 150, vai passar mais 150.
10t, 10 estamos ficando com essa dividindo, né? Fica t igual a 150 dividido por 10. T igual a 15 segundos. 15 segundos que eu tenho. Porque segundos, porque a velocidade foi dada em metros por segundo. Na quarta questão, né, a questão sobre a aceleração média. Lembrando que o que é aceleração? Aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. A questão fala o seguinte, que um carro vai acelerar depois de uma curva. A velocidade dele vai sair de 20 km por hora e vai para 44 km por hora. Ou seja, a velocidade inicial é 20 km por hora, 20 metros por segundo. A velocidade final, 44 metros por segundo. Lembrando que o que é a variação da velocidade? É a velocidade final, menos a inicial, a variação do tempo é o tempo final, menos o tempo inicial. Essa variação vai ser durante 8 segundos, ou seja, o tempo final vai ser 8 segundos, o tempo inicial é 0, porque você começou a contar do 0. Então a aceleração vai ser a velocidade final, que é 44, menos a velocidade inicial, que é 20, dividido pelo tempo final, que é 8, menos o tempo inicial, que é 0. Então a gente tem 44 menos 20, vai dar 24, dividido por 8. A aceleração vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer 3 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a velocidade aumentou 3 metros por segundo a cada segundo. Então a questão sempre fala o seguinte, é uma questão sobre função horária do movimento variável. Então um corredor, ele começa a correr da posição 5. Então vamos colocar aqui que tem um corredor. Ele começou a correr da posição 5. 5. Então aqui, essa é a reta da posição S do corredor. E o S0 dele vai ser 5. Vamos dizer que está tudo em metros, tá? Então o S0 dele vai ser 5. S0 é igual a 5. A velocidade inicial do corredor, o G0, é 3 metros por segundo. Depois ele vai acelerar e aumentar essa velocidade. Uma aceleração de 2 metros por segundo. 2 metros por segundo ao quadrado. Determine a posição do atleta após 4 segundos de movimento. Então ele quer saber quem é S quando T for igual a 4 segundos. Quem vai ser a posição final dele? Então primeiro tem que lembrar da equação da função horária do movimento variável, que é essa posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais 2 vezes mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então essa é a famosa equação chamada de surgitão aí, né? Ou simplesmente a função horária do MR/V. Então basicamente eu quero saber quem é esse S final quando T for igual a 4 segundos. Então vou pegar todos os valores que a gente tem, substituir nessa equação, o T igual a 4 segundos. A gente vai fazer assim, S, quem é S? É o que a gente quer descobrir. Quem é S0? A questão fala que é 5. Mais, quem é V0? V0 vezes T. V0 é 3, T é 4. Mais a aceleração. Quem é a aceleração? É 2, a questão fala. Tempo ao quadrado, que é 4 ao quadrado, dividido por 2. Então a gente vai ter que S é igual a... Primeiro, quando a gente tem uma soma, né, e multiplicação junto, a gente vai primeiro fazer as multiplicações. Então eu repetir 5 e multiplicar 3 vezes 4, 12. 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 ao quadrado, 16. Né? Então a gente tem aqui S. S é igual a 17 mais 16. Isso vai dar S igual a 33 metros. Então temos aqui uma questão que fala sobre o lançamento vertical, onde a gente deve usar a equação de Torricelli. Primeiro, qual é a equação de Torricelli? Toda vez que tem uma questão que não fala qual é o tempo, e a gente precisa calcular uma distância, a gente deve usar a equação de Torricelli se a gente sabe quais são as velocidades e qual é a aceleração. Então, qual é a equação de Torricelli? A velocidade ao quadrado, a velocidade final ao quadrado, que é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, essa é a equação de Torricelli. Como é que eu sei que eu tenho que usar essa equação? Porque a questão na matéria de uma distância não fala qual é o tempo. Então, a gente vai usar essa equação. E não precisa de tempo. Primeiro, vamos interpretar aqui o que a questão fala, né? Um foguete experimental continua subindo verticalmente após o fim da queima do combustível, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, você vai ter um foguete
e foi lançado a uma velocidade de 50 metros por segundo, velocidade inicial de 50 metros por segundo. Esse aqui é o V0 da questão. Ele vai subir até uma certa altura e a gravidade vai diminuindo a velocidade dele. Então ele vai chegar um momento que a velocidade vai ser zero. Então vai ter um momento que a velocidade final dele vai ser zero. A velocidade final é zero. E ele começa a cair. O que atrapalha aqui ele subir? É a gravidade. A gravidade, no caso aqui, vai ser aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E como ela está atrapalhando, ela vai ser negativa. Ela está contra o movimento. Quando ela está contra a aceleração é contra o movimento, ela tem que ser negativa. Ele vai chegar numa posição aqui e vai começar a descer. Então eu sei quem é a velocidade final, a inicial, e sei quem é a aceleração. Para saber a altura máxima que esse foguete vai chegar, é só calcular o deslocamento dele. Né? Ele vai chegar na altura máxima aqui, você compara aqui a altura que ele vai subir, essa altura máxima é o deslocamento. Então a gente vai pegar aqui a velocidade final ao quadrado. Quem é a velocidade final? Zero. Tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado. Quem é a velocidade inicial? 50. Mais 2 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? É a gravidade, que é menos 10. Vezes o deslocamento. Então vai ficar assim, 0 é igual a 50 ao quadrado, que é 2.500. 2 vezes menos, mais vezes menos vai dar menos, 2 vezes 10 é 20. Então agora a gente vai isolar quem é o ΔS. Vai ficar assim, 20 ΔS é igual a 2.500. ΔS vai ser igual a 2.500 dividido por 20. ΔS é a distância máxima que o fluido alcança. Então, 2.500 dividido por 20 é a mesma coisa dividido 250 por 2, vai dar 125 metros. Ok, na questão 7, uma questão sobre gráfico de velocidade e sistema. Tem um detalhe importante no gráfico da velocidade pelo tempo. Então, velocidade pelo tempo. Então, o eixo do y é a velocidade e o eixo do x é o tempo. Toda vez que você tiver uma curva, né, um gráfico de velocidade por tempo, a área embaixo desse gráfico vai dar o que a gente chama de deslocamento. Então, a área vai dar o ΔS. E como é que é esse gráfico? Nós vamos desenhar ele aqui. Primeiro, ele fala o seguinte, que a velocidade varia de 2 para 12. Então tem duas velocidades. Uma que é 2 aqui, e a outra que é 12. Vamos fazer aqui. A velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Aí nos primeiros 8 segundos do movimento, então ele vai ter 8 segundos de movimento. Então a velocidade vai variar no zero. No tempo zero ela era 2. No tempo 8 ela vai para 12. O gráfico vai ficar assim. Então o gráfico vai ficar assim. Se a gente observar bem, a área embaixo desse gráfico aqui é uma espécie de trapézio. Onde daqui para aqui a gente tem a base maior seria 2, base menor é 2, a base menor do trapézio é 2, a base maior é essa altura aqui, essa altura aqui, a base maior é essa aqui, base menor, base maior, a base maior é 12. E a altura do trapézio, que a gente chama de H, a altura H do trapézio, é isso aqui, que é daqui para quem tem 8, tá? 8. Então, só para lembrar que a área de um trapézio é dada com a área de um trapézio, né? É base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então o deslocamento vai ser a área desse trapézio. Então o deslocamento vai ser quem é a área? Base maior 12, mais base menor, base maior 12, base menor 2, vezes a altura que é 8, dividido por 2. Então o ΔS vai ser 12 mais 2, 14. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 14 vai dar 56 metros. Então essa é a resposta. Então aqui na oitava questão é a questão sobre vetores. Né? Então ele fala o seguinte, que um objeto, né, no caso um drone, vai se deslocar para leste e para o norte.
A gente quer saber qual é o deslocamento. O deslocamento, ou o vetor de deslocamento, é isso aqui. Como é que a gente calcula o tamanho do vetor de deslocamento? A gente vai usar o teorema de Pitágoras, né? Então, o módulo do vetor de deslocamento, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que aqui é 40, aqui é 40, aqui vai ser 30, e eu quero saber quem vai ser o tamanho desse aqui, que é o x. Para isso a gente usa o teorema de Pitágoras, né? Só você observar que isso aqui é exatamente um triângulo retângulo. Onde um lado é 30, o outro lado é 40, e o outro lado é, a gente quer descobrir que é o x. Então aqui é x, 30, 40. Usando o teorema de Pitágoras, né? Aqui é a hipotenusa, quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos cabeças. Então, x ao quadrado vai dar 40 ao quadrado, que é 1600, mais 30 ao quadrado, que é 900. X ao quadrado vai ficar igual a 1600 mais 900, 2500. Então, agora eu vou passar a raiz para o outro lado, né? A raiz de 2500, que é 50. Então, x é 50 metros. Então, aqui é uma questão sobre lançamento oblíquo, né? Lançamento de projetos. Então, é importante identificar o lançamento de projetos. Primeiro, é o vetor velocidade inicial, que é esse vetor verde aqui. Na questão ele fala que a velocidade inicial é 40 metros por segundo. O projeto vai ser lançado e vai ter um determinado alcance máximo. Eu posso mexer aqui na altura que está o ângulo de lançamento. No nosso exemplo, o ângulo de lançamento, né, ele é 45 graus. Então, eu dizer θ, que é o ângulo, é igual a 45 graus. E a força da gravidade é a força que vai meio que diminuir a velocidade da bola, do projétil. Então, a gravidade, no nosso caso aqui, vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. O alcance máximo é exatamente essa distância aqui, onde está o canhão e onde a bola chega. O alcance máximo, ou o alcance, é esse. Então é essa distância aqui. Eu vou representar o alcance pela letra A. Eu vou representar o alcance pela letra A. É definido que esse alcance A é o vetor velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ dividido pela gravidade. Na questão, ele já dá todas as informações que ele precisa. Quem é a velocidade inicial, que é a velocidade de canhão, é 40. Então a gente tem V0 é 40, né? 40 ao quadrado, vezes o seno do ângulo. Seno de 2 vezes o ângulo. 2 vezes o ângulo é 45, vai ficar 2 vezes 45. Dividido pela gravidade, que é 10. Então a gente vai ter aqui 40 ao quadrado, vai dar 1.600. Seno de 2 vezes 45 é o seno de 90. Dividido por 10. Então 1.600 dividido por 10 vai dar 160. O 190 é um ângulo notável. 190 é igual a 1. Então, a gente vai dar vezes 1. O alcance então é, portanto, 160 metros. Então, nessa questão do lançamento oblíquo, a gente vai precisar lembrar de alguma definição de decomposição de vetores. Então, a primeira definição é: se eu tenho um vetor inclinado, esse vetor vai ter uma componente no eixo x e no eixo y. Então, aqui tem um eixo x e aqui o eixo y. X, y. O que quer dizer componente? Quer dizer que ele vai ter uma certa distância aqui, que a gente vai chamar de, se esse vetor for o vetor v, aqui a gente vai ter, no y, a gente vai ter o vx, aqui a gente vai ter o vx, no x o vx, e no y o vy. Aqui o ângulo entre eles a gente vai chamar de θ. Então a definição, né, é que vx é v vezes o cosseno de θ, vy é v vezes o seno de θ.
Vamos chamar aqui de V0, por exemplo. Ele vai utilizar isso aqui. Não, vamos deixar apenas V. Então, a gente vai usar essas duas definições. Um componente e um vetor. Então temos aqui a questão do lançamento público. Primeiro, ele vai precisar interpretar como é que a questão funciona, né? Ele fala que um modelo didático simplificado, um foguete é lançado. Então a gente vai imaginar que essa bala, isso aqui é o foguete, né? Essa bala de canhão aqui vai ser o foguete, que vai tentar acertar um alvo que está aqui. Aqui a gente tem uma bateria defensiva, que vai tentar interceptar esse foguete, o projeto do foguete. Então o foguete é lançado daqui, ele vai, vamos chegar aqui no alvo. Só que antes vai ter uma bateria defensiva tentando interceptar esse foguete. Muito parecido com o que tem lá no Domo de Ferro de Israel, onde os foguetes que são lançados contra eles, tem outros foguetes que é lançado e uma bateria defensiva para interceptar eles antes que atinjam o alvo. Então, primeiro, ele fala na questão que o ângulo de lançamento é 53 graus. Que a velocidade inicial é esse vetor aqui, a vetor velocidade, ela é 60 metros por segundo. A distância entre a bateria e o foguete que lançou, o lançador do foguete, né, a bateria defensiva do lançador do foguete, é essa distância aqui. Aí ele pergunta qual é a altura que o foguete está quando passa pela bateria defensiva. Né? Ele quer saber essa altura, essa daqui. E ele quer saber a altura que o projeto está no exato momento em que o foguete, a altura que esse projeto aqui vai estar, esse projeto menor, da bateria defensiva, né, que é o interceptador, vai estar exatamente no momento que o foguete passar por ele. Se a questão não fala de tempo, a gente vai ter que descobrir o primeiro tempo e depois aplicar a equação lá, a equação da posição do movimento variável. A gravidade aqui fica subentendido que é uma gravidade negativa, vai ser uma gravidade para atrapalhar o movimento, então vai diminuir a velocidade, vai ser negativa, vai ser menos 10 metros por segundo quadrado. A gente vai utilizar isso para tudo. Primeiro a gente vai decompor a velocidade na direção x e na direção y, usando a nossa definição aqui. A velocidade na direção x é v vezes o cosseno de θ, a velocidade na direção y é v vezes o seno de θ. Quem é θ? Θ é 53 graus. Então primeiro vamos decompor as velocidades. A gente sabe que a velocidade inicial, que fala de v0, é 60 metros por segundo. A gente sabe que o ângulo θ é 53 graus. A gente sabe que o seno de 53 que ele fala, o seno de 53, é a informação da questão, é igual a, não está aqui, seno de 53 é igual a 4 quintos, né? Temos aqui 4 quintos. E outra informação importante é o cosseno de 53, é igual a, a gente tem que essa informação, 3 quintos. Então vamos decompor a velocidade na direção x é igual a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, que é 53 graus, vezes o cosseno do ângulo. Então a gente tem o seguinte, v0 é 60, que é a velocidade, vezes o cosseno de 53. Então o cosseno de 53 é 3 quintos. Então a gente vai ter assim, que v0x é igual a 60 vezes 3 quintos. Isso aqui vai dar 60 dividido por 5, 12 vezes 3, 36. Então a gente sabe que a velocidade na direção x, a velocidade na direção x é 36 metros por segundo. Fazer a mesma coisa para a direção y. A velocidade na direção, inicial na direção y vai ser igual a velocidade inicial, né, que é essa fórmula aqui, vezes o seno do ângulo. A velocidade inicial é 60, o seno e 53, que é dado aqui, é 4 quintos. Então a gente vai ter 60 vezes 4 quintos. Isso vai dar 60 dividido por 5, que é 12, vezes 4, 48 metros por segundo. Então, V0y é 48 metros por segundo. Vamos guardar essa informação e vamos utilizar elas para resolver o problema. Primeiro, para descobrir quem é o tempo. Então, a primeira parte é descobrir o tempo que demora para o projeto chegar até esse projeto aqui, do foguete, chegar até aqui, onde está a bateria. Qual o tempo que demora? A gente vai usar a definição de que ele está se movendo para a direção x, então apenas V0x que vai influenciar esse movimento lateral dele, né, movimento horizontal. O movimento horizontal é apenas a velocidade na direção x que influencia. E na direção x o movimento ele é constante. A gente pode usar essa equação aqui, que é S, no nosso serviço sorvete, né? S
é igual a S0 mais V vezes T. Só quem é S? S já é dado da questão. A distância é 180. A gente sabe que 180 é igual a S0. Quem é S0 é 0, que é parte perigoso. No nosso caso aqui, como é na direção X, a gente está aqui o Vx, V0x, vezes o tempo. Só quem é o V0x vai ficar assim, 180 é igual a V0x, que a gente acabou de calcular isso, é essa aqui, 36 vezes o tempo. Isolando o tempo aqui, vai ficar o tempo igual a 180 dividido por 36. Vai dar 5. 5 segundos. Então o tempo que demora para a bateria do foguete chegar até a bateria é 5 segundos. Para usar essa informação, muito importante agora. Então agora eu quero calcular a altura do foguete quando ele passa pela bateria. Pela bateria defensiva. Então nesse caso é essa altura aqui, o H maiúsculo aqui. Essa altura que a gente quer saber. A gente vai usar uma equação que é a equação da posição, só que para o movimento no eixo Y. Ou seja, é a altura, né? Para uma direção no eixo Y. Quer saber a altura, então é? E o movimento ele é acelerado, ou seja, ele tem aceleração da gravidade. Então, a gente vai aplicar a nossa equação de Fluidiano. Que é, quando a gente tem aceleração, a gente aplica sempre essa equação. Que é essa daqui, né? S igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração vezes P ao quadrado dividido por 2. Só que aqui agora vai ser Y, que é a altura Y, né? Ou a gente pode chamar de H também. S0 é 0, que partiu da posição 0. Nosso V0 vai ser o V0 y que a gente calculou ali, que é o movimento da direção Y. Vezes o tempo. A aceleração é da gravidade, ela é negativa, então vai ser menos G vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então na prática, isso aqui vai dar o nosso H maior que a gente quer. Então na prática, a gente vai ter assim, que o H, ele vai ser V0y vezes o tempo menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Por que a gravidade? Porque a gravidade é a aceleração que está envolvida aqui no problema. Ela é negativa porque ela diminui a velocidade, né? Atrapalha o movimento. Ela vai diminuindo a velocidade de lançamento. Então aqui nossa fórmula, a gente já tem, né, as informações que a gente precisa. Eu sei quem é V0y, né? Acabou de fazer isso aqui, quem é V0y? 48, tá aqui. V0y, 48. Então vou substituir aqui 48. Quem é o tempo? A gente acabou de calcular o tempo 5 segundos. Quem é a gravidade? É quando não se falar qual é a gravidade, você assume que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo ao quadrado, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. Então a gente vai ter o seguinte, que H vai ser 48 vezes 5, vai dar 240, né? Menos 10 dividido por 2 dá 5, 5 ao quadrado é 25. 5 vezes 25 dá 125. Aqui nosso H vai ser 240 menos 125 vai dar 115 metros. Então essa é a altura que o foguete tem, a altura do foguete, ao passar da bateria. Agora a gente vai calcular a altura do interceptador, ou seja, a altura que quando a bala sai daqui da bateria defensiva, ela alcança quando passa um tempo de 5 segundos. Então é a altura essa bala aqui, que é essa daqui. A gente vai usar essa mesma equação que a gente utilizou aqui, essa mesma, só que agora o nosso V0y vai ser exatamente a velocidade que é dada no problema, que é 50 metros por segundo. Então foi dado na questão que a velocidade do projeto interceptador é 50 metros por segundo. É uma velocidade que só tem uma direção, que é a direção Y. Então a gente vai aplicar a mesma forma que a gente viu, que é a altura. Vai ser o nosso V0, que é a velocidade, é Vy, vezes o tempo, menos a gravidade, que é 10, vezes o tempo ao quadrado. O tempo que a gente vai utilizar é 5 segundos, que é o tempo que demora o projeto, o foguete chegar até a bateria. Então vai ficar 50 vezes 5, menos 10 vezes 5 ao quadrado. Então H, 50 vezes 5 é 250, menos 10, 5 ao quadrado, vai dar também 5 ao quadrado, aqui falta dividir por 2, então vamos ter, aqui também dividir por 2, vai dar 120, 250 dividido por 2, aqui é 5 ao quadrado,
vezes 10 vai dar 25 vezes 10 vai dar 150, dividido por 2 dá 125. 250 menos 125 vai dar 125 metros. Então, essa aqui é a resposta para a altura do interceptador. Então, concluímos aqui. A prova vai estar muito parecida. E boa sorte a todos.